boa noite. Que o Senhor da vida aí possa nos inspirar sempre essa reflexão acerca da oportunidade bendita de estarmos vivos. Tem coisa melhor que estar vivo. Morrer mesmo, não morrer nunca, mas fisicamente uma oportunidade ímpar também para todos nós. Estarmos vivendo as experiências do dia a dia, enriquecendo na convivência afetiva e a vida, toda essa trajetória abençoada que é uma encarnação, uma vida física, ela tem fases bem distintas. Temos o retorno à vida material através do nascimento, da recepção por parte dos nossos pais a nós, de alguma maneira, variando a experiência em cada um. Lógico que às vezes passamos por uma prova mais dura, do abandono afetivo, mas de qualquer maneira, como diz Emmanuel, através da fotografia do nosso querido Chico, o fato de retornarmos à Terra já é uma gratidão imensa. Então, se um pai que abandonasse a nossa mãezinha, ou a nossa mãezinha que ao nascer nos colocasse uma caçamba de material de construção, assim mesmo, nas palavras de Emmanuel, já teríamos uma dívida de gratidão impagável pela oportunidade da reencarnação. Imagine o amparo que a maioria recebemos, de pais e mães carinhosos e caridosos para conosco. E passada a infância, chegamos à juventude, aquela fase talvez mais decantada, mais buscada, mais sonhada. Tão sonhada é a juventude nos dias de hoje, que nós já temos uma mudança nas questões das faixas de atuação do ser humano. Hoje a juventude é tão ansiada, tão buscada, tão vamos dizer assim, sofregamente concorrida, que hoje nós temos algumas fases mais novas. Os terapeutas hoje já criaram a fase da pré-puberdade, que não existia 20 anos atrás. Por quê? Porque a criança quer logo chegar na juventude. Então, pré-puberdade, que não existia. É a ansiedade do espírito viver a fase em que ele dispõe de mais vigor e mais acesso a tudo que a vida nos dá em termos de prazeres. E é uma fase posterior, que é a chamada adolescência tardia. Então, aqueles jovens vão passando para a madureza aí 30, 35, 40 anos, que ainda sonham em ser jovens. Então, nós temos aí uma série, às vezes, de mulheres e homens, às vezes, em quarentões, chegando aos 50 anos, que muitas vezes, quando divorciam, ficam parecendo, como dizia a vovó, barata tonta, no meio do mundo moderno. Então, estão querendo ser adolescentes. Beleza, 40, 45, 50, quer ser adolescente. Ai, que alegria, tão ansiada que é a fase da juventude, aquela fase que a gente tem. Então, a questão que nos veio à mente, até quando comentamos com o José Alberto o tema, foi justamente esse: o que querem os jovens? Quando nós passamos pela juventude, aqueles que estão nela, o que queremos? O que querem aqueles que hoje são jovens? Então, uma reflexão muito interessante, que nós vamos estar fazendo aí hoje. Então, a primeira coisa, lembrar que juventude, até ali década de 40, mesmo da década de 50, a juventude não tinha o mesmo apelo que nós fomos dando ao longo do tempo na sociedade. Juventude antigamente era uma passagem entre criança e adulto. Era isso, criança e criança. Então tem uma passagem, um rito de passagem, uma transição para chegar na vida adulta. Assim era o pensamento de ser jovem em gerações passadas. Tanto que nós vemos aí ao longo dos estudos da história como é que era, por exemplo, a sociedade humana. Se nós voltarmos lá no século XIX, a família era uma família coletiva, a maioria das pessoas moravam no campo, então eram muitas famílias reunidas, começava desde cedo a criança a trabalhar, aí arrumavam uma esposa, a esposa aguardava o marido, já nascia a criançada para trabalhar no campo e aí ia. Então a juventude era uma coisa menos decantada do que hoje. Aí nós vemos as fases, Anos 50. O ideal da juventude era começar a trabalhar cedo, casar logo e ter filhos. Esse era o ideal da juventude, na década de 50. Tanto que se tinham muitos filhos, eu começava cedo, tinha pessoas com 10, meu sogro tem 13, conheço pessoas com 18, 20 filhos.
Porque era o ideal da juventude naquela época, é isso, né? As mulheres ainda sofrendo muito forte a questão da sociedade patriarcal, dentro de casa, queriam arrumar bons maridos, bons partidos. Era assim que se falava: ó, vamos arrumar um bom partido para você, minha filha. Era assim, um sonho, né? Eram preparadas para ser donas de casa, aprender a cozinhar, a costurar e etc. Fazer um bordado, um tricô, um crochê, né? Hoje está bem diferente, tá, né? Achar alguém que sabe fritar um ovo está difícil. Vamos lá. Década de 60, anos 60. Pode ver na pílula anticoncepcional a multiplicação das legislações no mundo acolhendo o divórcio, no caso do Brasil só na década de 70 e 77, a redução do influência da igreja no Estado. A sociedade se iniciou a chamada liberalização dos costumes na década de 60. E a juventude passou a ser ciclo de rebeldia, protesto, liberdade política, sexual e igualdade entre os sexos. Sexo, drogas e rock and roll. Nasceu aí o slogan dos anos 60, né? O festival de Woodstock inaugurou lá, uma liberdade total, né, da juventude. Então, anos 60. Bem diferente, né? A gente vai ver como é que a coisa vai evoluindo. Anos 80, 90. Ainda um certo espírito de rebeldia, mas trazendo outros objetivos também: carreira, riqueza, poder, né, o materialismo. Nos Estados Unidos, né, os yuppies, então, aquele jovem com 19, 20 anos ganhando milhões na bolsa de valores de Nova York, ficando rico com 20 anos de idade. Então o perfil era outro, né? O materialismo entra numa fase de maior propagação na humanidade e contamina o coração de boa parte da juventude, convivendo também com o medo da AIDS que chegou na humanidade. Chegou a AIDS ali para assustar, somente no início, né? Hoje existe um controle, existe remédios que dão uma longevidade maior às pessoas, etc. Mas no início foi feia a coisa. E hoje, né? Vamos lá, anos 2010. Nós temos todos esses cuidados com o corpo que se somam a esses valores anteriores, preocupação com o meio ambiente, política e sociedade. Então isso é a juventude hoje vivendo. Toda essa preocupação, liberdade de costumes, sexual, etc. Preocupação hoje com o meio ambiente. Nós queremos ter uma terra para viver. Não dá para acabar o mundo. Na hora que a coisa está ficando boa, acaba o mundo. A preocupação é essa: política e sociedade. Então nós vemos como é que evoluiu ao longo das décadas a questão dos jovens. Mas em essência, diante de uma época que temos tanta liberdade, tanta facilidade afetiva e sexual como hoje, quer dizer, antes de namorar temos 3 verbos, cada vez já tem mais, né? Já tem 3 antes de namorar, hein? Aquela coisa que era muito sólida, muito formal, né? O namoro, né? O homem chegava na casa da menina, tinha que pedir para namorar. Olha, vim pedir ao Senhor se eu posso namorar a sua filha. Muito bem, meu filho, você está trabalhando, você está estudando, o que você faz? Como é que é? Onde é que você vai à noite todos os dias? Dorme cedo? Então, mudou bastante. Então, antes de namorar tem 3 verbos, gente, ó: pegar, ficar e enrolar. Está aumentando a lista. Está aumentando a lista. Então, antes disso, pelo menos pensar, né, afinal de contas, o que querem os jovens? O que querem? Pegamos um estudo feito pela Unesco em 2008, que foi o último grande estudo feito no mundo pela Unesco, organização ligada às Nações Unidas, e que entre os países foram pesquisados 10 mil brasileiros na faixa entre 15 a 29 anos de idade. Então, o último grande estudo feito, e nós vamos falar do Brasil, eu também vou falar do mundo, vamos ficar aqui fazendo estudo 10 dias. Então vamos falar do Brasil mais detidamente. Então perguntaram a esses jovens, por eles mesmos, o que melhor define o jovem nos dias de hoje? Perguntando aos jovens, como é que eles se definiriam? O que define melhor? Então tivemos lá moda e aparência, 26,9%. Preocupação de quase 27% com a aparência. Tivemos lá consciência, responsabilidade e compromisso, 14,6%. Depois vem linguagem e música, 9,8%, segurança pessoal, social, 9,6%, falta de perspectivas, criatividade e empreendedorismo, 7,1%. Jovens falando o que eles se veem enquanto jovens. Continuando, e como vai a satisfação com a vida? Perguntaram para eles. Bem, obrigado. A maioria se diz satisfeita. Então 69% se diz satisfeito.
22% insatisfeito, 22% muito insatisfeito e 6% muito insatisfeito. Qual era a fonte maior? Isso é uma coisa muito agradável, porque às vezes a gente tem uma impressão errada, às vezes, da vida social, pelo pessimismo, e a hora que se faz um estudo com métodos, né, toda a epistemologia própria, a gente vê que existem informações muito interessantes. Então, fonte de satisfação para 43%, família. Olha que beleza. Parece que não, né? Ah, ninguém liga para a família. 43%, os próprios jovens respondendo, 43% da fonte de satisfação deles era a família. 26% saúde, 8% emprego, 7% estudo, 4% amigos, diversão, 3% relação amorosa, 2% situação do país e 1% governo. Então aí você já começa a destacar um fato interessante. Família dando muita satisfação para os jovens. E relação amorosa nem tanto. 3% relação amorosa. E fonte de insatisfação? Emprego, 60%. Esse realmente é o drama da juventude hoje. Sem dúvida. Esse é o grande drama da juventude. Primeiro emprego, então, eu tenho a oportunidade de trabalhar com jovens na faculdade. A grande neurose quando se forma é essa. E agora, eles são um desempregado, com raras exceções. E isso vai? Ainda piorou, cada vez mais complicado. E olha que quanto melhor o nível, cada graduação que a pessoa consegue atingir, ela melhora em 10% a possibilidade do mercado de trabalho. São as pesquisas atuais. Então, uma graduação, 10, 15% a 20%. Uma pós-graduação, mais 10%. Mestrado, mais 10%. Doutorado, mais 10%. Mesmo assim, temos doutores aí vendendo cachorro-quente. Acontece. Então, vamos lá. Situação do país, 12, governo, estudo e família. Agora, com a chegada da vida adulta, o otimismo vai caindo. Então, de 15 a 17 anos, 85% se diz satisfeito com a própria vida. Aos 21 anos, caiu para 71%. E aos 27 a 29, 69%. Então, à medida que a locomotiva da vida vai andando, os desafios da vida assustam um pouco. Então, quase 27% de preocupação com a aparência que nós vimos causa uma primeira má impressão, mas a explicação que esses jovens deram é que não é a preocupação com a aparência apenas no sentido de chamar atenção, mas é porque para eles a aparência significa modo de vestir, e roupa para o jovem é uma mensagem. A roupa que ele usa está passando uma mensagem, claramente. É um protesto, uma preocupação maior com determinada coisa, com outra coisa, então é um modo de vida, de mostrar o que pensa. Então, uma forma do jovem marcar seu território e anunciar qual é a sua personalidade. Quem disse aqui foi a socióloga Miriam Abramovic, organizadora da OPA, pesquisadora da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana. Então, por isso que a aparência está em primeiro lugar. Vamos destacar isso. Mas assumem os jovens, a maioria deles, que na verdade, sim, são consumistas. A moçada está consumista, quer comprar. Que delícia, né? Você fala assim, meu filho, vou te dar um livro de presente. Que bom, meu pai. Vou te dar um cartão de crédito com limite de 10 mil. Oba! Então, o consumismo ainda pesa bastante. No mundo moderno, materialista, está muito forte a questão consumista. Mas otimistas, continuam otimistas. Mesmo com violência, educação deficiente e mercado de trabalho disputado, o jovem acredita que as dificuldades serão superadas. Esse é um dado mais novo que a pesquisa de 2008. É muito interessante. Graças a Deus, otimismo. Isso é bom falar, porque nós estamos vivendo uma fase de muito pessimismo. Ah, o mundo não tem jeito, está muito difícil. Isso assusta um pouquinho, porque às vezes você vê companheiros dentro, por exemplo, de uma instituição espírita, falando em espiritismo. Evangelho significa boa nova. E as pessoas pessimistas, como é que vai ser pessimista? Se nós somos imortais. Eternidade nos aguarda, alcançaremos a perfeição. Todos os problemas serão solucionados. Até aquilo que o materialismo fala que a única coisa sem solução é a morte, o espiritismo dá solução para ela. Para que pessimismo? Então a juventude é mais otimista, graças a Deus, né? É quem vai levar adiante a locomotiva do mundo, né? Então, isso é um alerta para que não deixemos o pessimismo ao longo dos anos tomar o coração. É falta de fé. Então, é uma juventude forte que mantém esperança. São características fundamentais que fazem a sociedade evoluir. Graças a Deus. Se você ser pessimista igual muita gente,
mais adiante da vida. Tem gente que é muito pessimista, né? Se um colega mandou uma mensagenzinha no WhatsApp falando o seguinte: é verdade mesmo, né? Depois que a gente passou dos 40, se acordar sem nenhuma dorzinha, é porque desencarnou. Alguma coisa está doendo, uma dor aqui nas costas, a perna que puxa, a dor de cabeça. Mas é natural, isso é um mundo de prova e expiação. Se nós tivermos, isso é para desenvolver a vontade do espírito, para ter vontade de realmente realizar. Não fica, quer uma vida inteira de facilidade? Não, tem que ter dificuldade. O bom que nós vimos aí foi a questão da família. Ao contrário de gerações passadas, os jovens encontram confiança e segurança em casa e têm na família sua maior fonte de alegria. Graças a Deus, né? 43%, lembra lá atrás. Peguei um exemplo entre os depoimentos. Na época, o estudante carioca Frederico Lacerda, de 21 anos, dedica o tempo livre à família após o estágio, a faculdade, namorados e esporte. Ele janta todos os dias com a mãe, a avó e os irmãos. Quando o pai, gerente geral de um hotel em Rio dos Reis, está no Rio, os filhos até cancelam os compromissos. E ele falando: eu e meus irmãos fazemos questão disso. O ambiente de nossa casa é tão bom que amigos e namoradas gostam de frequentar. Beleza, então a família tem que ser isso, acolhimento. Não adianta afastar, tem que acolher. Isso é muito importante. Vamos lá. Em relação à política, não são alienados os jovens atuais em relação à política. Apesar de não participar da ditadura, mas são hoje jovens idealizados, antenados. Toda essa história carreada até aqui é assimilada de algum modo. Então, eventos com teor de discussões sociais e políticas sérias atraem milhares de jovens. Conferência sobre políticas públicas, por exemplo. A última, acho que 3 mil jovens participaram. Jovens, olha que beleza. É isso, quer dizer que não estão alienados. Não tem aquela preocupação. Se perguntar para eles assim: vocês se preocupam com a questão olhar propaganda política, problema político? Não, eles respondem que não. Mas leem, escutem, querem um país melhor. Isso é muito bom. Então fomentam debates com temas como emprego, educação, preservação do meio ambiente, legalização do aborto, discriminação contra negros e homossexuais. A juventude está discutindo isso. Então há uma mobilização enorme por parte da juventude. Levantam bandeiras que não estão na pauta de partidos políticos. Porque partido político, pouco se fala em meio ambiente, etc. Está preocupado com outras questões que envolvem aí política e economia. Então, a socióloga Meire Garcia Castro colocou isso: são jovens mais sensíveis e tolerantes que do passado. Para acabar com o pessimismo. A juventude hoje não quer nada. Quer, gente? São chavões. Nós temos que aprender a trabalhar pensando, não com chavões. A gente gosta muito de chavão. O jovem não quer nada. Quer. Mas na sala o jovem, grande parte dos alunos é desatento. Isso é um desafio para os educadores de hoje. De transformar a aula em algo mais atraente, discutir pedagogia do modo mais interativo. Não é para olhar pelo lado que o jovem não quer aprender. Ele não estava ali. Ele está ali porque precisa do diploma? Sim. Mas você vê que tem muitos jovens querendo aprender. E quando você trabalha um método diferente, a Escola da Ponte em Portugal é um exemplo muito bonito, né? Você vê, pegando os jovens lá de Portugal, de Lisboa principalmente, que as escolas rejeitam, trabalham com aqueles jovens, o que eles produzem é fantástico. De uma maneira diferente. Então esse é o desafio do educador moderno. São jovens que estão com 1000 coisas na cabeça. Se ficar só naquela tradição do mesmo jeito, realmente diminui a atenção. Então os jovens estimulam, por exemplo, as famílias a reciclar lixo. A moçada que está falando dentro de casa com os pais: não, mãe, vamos separar aí papel, plástico, vidro, lata. Tem lá, em tal lugar tem lá, né, as latas seletivas. Vamos levar lá. Não vão jogar no chão, não. Crianças, quando se trabalha com questão de meio ambiente em escolas, é uma beleza. Criança puxa a orelha do pai e da mãe dentro do carro. Não, pai, você baixou o vídeo e jogou o papel fora? Então, tem mais consciência do que os idosos nessa questão. Tem menos preconceito, por aí vai. Então, e sabem que tem que estudar para alcançar melhor nível de emprego. Sabem disso. Sabem disso. E a vida sexual? Talvez o paradigma que faz mais as pessoas sonharem em ser jovens hoje é isso. Uma vez um conhecido que se divorciou, falou assim: oh meu Deus, eu tinha que ter divorciado 10 anos atrás. É duro, né? Quer dizer, o que ele viveu, amadureceu um pouco, né? Um adolescente tardio, para falar uma bobagem dessa. Quer dizer, está pensando só na questão material da vida, não moral e espiritual. Então
Hoje os jovens iniciam a vida sexual mais cedo, com duas referências: liberdade para se relacionar com quem quiser, não mais papai e mamãe que indica namorado e namorada para ninguém, e responsabilidade de saber que é necessário usar preservativo para se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, chamadas DSTs. Tem consciência disso. A pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indica que 53% dos jovens usam camisinha na primeira relação sexual. Ótimo, aumentando essa estatística, muito bom. Quer dizer, consciência, tá vendo? Juventude consciente. Em 86 eram apenas 9%. Olha que em 86 a AIDS estava assustando a humanidade no pico. Hoje já nem tanto. A pesquisa da Unesco mostra que há uma diferença entre moças e rapazes. Aí tem a característica da masculinidade e da feminilidade. Os homens usam preservativo para evitar as doenças. E as meninas se preocupam em evitar a gravidez. Característica de cada um. O homem está preocupado só com a doença. Se ficar grávida, o problema da menina, né? É fácil, né? Dar no pé, deixar a coitada da menina lá, uma questão para resolver sozinho. Já as meninas têm mais consciência que elas vão ficar com o abacaxi maior na mão, né? Que é antes da hora de estar preparadas, porque a maternidade sempre é uma benção. Mesmo que venha uma adolescente de 14 anos, é uma benção. Mas, obviamente, que vai virar a vida dela do avesso. É melhor esperar o momento certo, sem dúvida. Então, o que não será diferente tão cedo, é interessante que o estudo mostrou isso, é a permissão de dormir na casa dos pais. 33% dos pais deixam que os meninos, né, tragam namoradas para dormir em casa. Mas somente 8,5% dos pais permitem que as filhas durmam na casa do namorado. Então ainda há o ranço machista na sociedade ainda. Melhorou muito, mas ainda há. E os ícones de cada geração? Lá, anos 60, Beatles, Che Guevara, Brigitte Bardot, a vitrola. Né? Moçada nem sabe o que é vitrola, né? Mais jovens, hein? É aquele aparelhinho que tocava no LP, viu? Graças a Deus sabe que LP, porque está voltando ao usar o vinil, né? Nos Estados Unidos já movimenta acho 400 milhões de dólares por ano com lançamento em discos de vinil. Então temos lá, anos 80, Legião Urbana, lembrando aí os 20 anos da morte de Renato Russo, Luísa Brunet, Lula e o Walkman. É o ícone da geração. Anos 2000, iPod, Amy Winehouse, Angelina Jolie e Orkut. E hoje? O WhatsApp, o UFC, o Justin Bieber, né? As meninas choram, né? Descabelam. O Gustavo Lima no Brasil, que as meninas choram, descabelam. O Wesley Safadão, que está aí fazendo moças no pedaço. E o Tom Cruise aí como um ator. São os ícones eleitos aí da atual geração, década de 2010. A gente vê como é que muda, tá vendo como é que muda? A juventude muda, assimila, puxa novos ídolos, amanhã estoura outro ídolo aí, pronto. Aí vem. Então ser jovem hoje em dia é mais moderno do que era anos atrás. Mais moderno. Hoje em dia é normal ver moça com moça, rapaz com rapaz. Está quebrando esse ranço de preconceito. Mas bom mesmo seria se todos vivessem em paz. Sem preconceito, discriminação e opressão. Vivemos o futuro, mas muitos jovens parecem viver como no tempo dos nossos pais. Muitos jovens que às vezes ficam com medo de assumir a vida. Um dos fatores que os terapeutas e educadores falam da adolescência tardia muitas vezes é o medo de assumir a vida. Então jovens aí de 30 e poucos anos que não casaram, morando com papai e mamãe. É mais fácil, a vida, é como dizia um ditado antigo, que ainda vale para hoje, o mar não está para peixe, né? O negócio é difícil. Então, apesar de muitas mudanças, há coisas na vida do jovem de hoje em dia que são como sempre foram e sempre serão. É na juventude que desbravamos o mundo, descobrimos quem somos e aprendemos com as experiências da vida. É a fase, né, da busca, da realização. E vivemos aquilo que quando formos mais velhos vai ser a fonte da nossa sabedoria. Então isso não muda. Nós vimos que mudaram os ícones, mudaram hábitos da vida social, sexual, afetiva, mas a juventude como centro de vigor do espírito na Terra continua. E a fase que o espírito reencarna, ele vai ter que desbravar mais. O corpo está pronto para enfrentar o mundo, cheio de energia, de tônus vital,
de princípio vital que vai se desgastando ao longo do tempo, para que lá na frente ele use a experiência, a maturidade, use mais a cabeça, use mais bom senso, a razão, a lógica, e aí já não precisa mais tanto da força física como ele vai usar durante a juventude. Deus é sábio na sua maneira de agir, por isso que a vida na Terra é breve, uma infância que demora muito para poder adaptar o espírito, uma juventude rápida, que é para ele iniciar um grande trabalho e chegar à fase da madureza. Então, para o nosso nível espiritual, não dá para ter uma juventude de 50 anos ainda. Vai chegar lá no futuro, mas por enquanto não. Senão nós vamos ficar ainda, muitas vezes, buscando o que o mundo dá. Então, a juventude é isso, fase de vigor, energia. Por isso que dá tristeza, às vezes, você vê um jovem, está lá de 20 anos, está lá, como diz a moçada, morgando no sofá. Dá tristeza. E se a fase que ele tem energia já está desanimado, imagine a hora que ele chegar lá na frente. Aí vai ser difícil. Vai começar a sofrer de sofalite aguda, né? Aquela doença grave, você está deita no sofá para levantar só a custo de guincho. É difícil, sofalite aguda. Acomete as famílias aos domingos, principalmente. Então, a juventude é o alvo maior do materialismo e de todas as forças que querem obstar a luz. Então, no sentido espiritual da vida, ao mesmo tempo que tem muito vigor, é a fase que ele vai sofrer mais pressão. Por quê? Na questão do mundo materialista, hoje os marqueteiros sabem disso, que a fase da juventude é o foco principal para trabalhar propaganda, venda. Por isso que põe lá, vai vender um perfume, aquela propaganda toda elaborada, né? Propaganda de perfume é outra coisa mais exagerada, né? Mas é porque é para atrair a juventude, vender um carro, vender uma roupa, põe aquela propaganda cheia de imagens, cores, movimentos, gente bonita, porque o foco hoje no marketing principal é a juventude. Então já é alvo do mundo materialista e alvo também do mundo espiritual, dos espíritos que não querem a melhoria da humanidade. Porque se a fase que o espírito tem mais vigor para realizar as coisas, opa, vamos atrapalhar nessa fase, vamos atrapalhar na fase da juventude, porque senão vai que ele realiza muita coisa. E aí a gente vê, por exemplo, desde de cedo, né, o nosso querido irmão Chico sofrendo problemas, pressões, outros grandes trabalhadores do bem que nós vimos também pela humanidade passar, que na fase da juventude realmente sofreram um assédio das forças espirituais inferiores. Por quê? Porque a fase que o espírito está mais apto para realizar. Então vai acabar sofrendo, é a fase mais delicada da lavoura. Então, como diz Emmanuel, mocidade é força, é poder, é liberdade, é chama, é carinho, é beleza, é amor e é primavera de sonhos. Olha que definição bonita de Emmanuel. É força, vitalidade, resistência, poder, capacidade, criatividade, é liberdade de escolha, de ação, é chama, entusiasmo, disposição. Tem até aquela história, tempos atrás foi contada, né, que o grupo de jovens chegou no Chico, né, aqui em Liberal, no grupo da pressa, e falaram: Chico, nós formamos um grupo, nós queremos sair pelas cidades do Brasil, depois da América, depois do mundo, para pregar evangelho nas praças. E o Chico entusiasmou os meninos: isso mesmo, meus filhos, né, não descuide dos deveres, mas isso mesmo. Na hora que saiu um companheiro mais velho, né, mais desanimado, né, virou pro Chico: ah, não, Chico, por que você falou isso para eles? Sem ilusão. Não, sem ilusão. Você acha que uma tarefa dessa? E o Chico falou: meu filho, entusiasmo, nós nunca apagamos o entusiasmo de ninguém. Nós sempre endossamos o entusiasmo. Eles vão aprender com a vida onde é o limite, onde é o excesso. Então, quando alguém chegar cheio de entusiasmo e falar que vai querer capinar o mundo, se arruma uma enxada bem grande e dá para ele. Uma resposta do Chico, do nosso companheiro, desanimado, né? Certo? Lá desanimadão da vida, né? Então é isso. Então agora Emmanuel lembra, mas direção, cuidado, porque força sem direção é igual barco sem bússola. Então a juventude é tudo isso, a mocidade é tudo isso, mas ela precisa de apoio, de amparo, de assistência perante os desafios do mundo. Essa liberdade foge à disciplina é invariavelmente a descida para a deplorável situação, porque a chama é boa, mas pode virar incêndio.
Nós vemos aí, por exemplo, nessa época de seca, quantos parques nacionais e matas aí que sofrem. E começa com um fósforozinho, porque a maioria desses incêndios são criminosos. Então começa com um fósforozinho, pequeno fósforo, né? Então precisa de direção, precisa de apoio. Agora, há senões dessa questão da juventude. Nós temos que estar atentos para que os jovens cresçam em regime de amparo afetivo e emocional para cumprir a tarefa que lhes compete. O Isamitiba, que todo mundo conhece, psiquiatra, a vida adulta é mais difícil do que eles pensam. Ele fala em relação a essas pesquisas. Não pode exagerar no entusiasmo também, porque tem que ter a preocupação de preparar os jovens, porque a vida é difícil. Ele fala, por exemplo, em relação ao trabalho. Os jovens de classe média não têm mais chance de prosperar. Por quê? Porque os mais pobres, com menos acesso à educação e à formação, às vezes acabam já achando ótimo um subemprego. Qualquer empreguinho, para de estudar cedo, arruma um emprego lá de menos qualificação profissional e levam a vida naquele ponto. Infelizmente, é a realidade do mercado de trabalho no Brasil hoje. Então não é fácil. O jovem, para vencer, sem ter recursos melhores, é muito difícil. Você vê, vai disputar uma vaga em universidade pública. Quer dizer, para ele ter o preparo para conseguir disputar a vaga, é um ufa danado. E vai disputar a vaga com o quê? Uma maioria esmagadora de classe média alta. Por quê? Porque a ordem no Brasil está subvertida. Quem precisa mais tem menos acesso. Quem pode mais não paga. Mas um país com tanta injustiça social ainda é natural. Vai ser tudo corrigido dentro da lei de evolução. Mas é natural, infelizmente, ser assim. E os mais ricos, né, diz o Isamitiba, eles estão acostumados com tudo na mão e não dão valor, eles não vão muito atrás. Ele tem carro, computador, roupa, viagem. Eu vou tomar conta da empresa do papai. Ele não preocupa muito. Quer dizer, os de classe média que acabam sendo aqueles que mais trabalham esse ponto. E também outro senão, a questão da cultura. Então nós vemos lá, como é que a juventude vive a política, o lazer e a cultura? Distância da política, não participa nem pretende, os 8,5 participam, não participa mais que 16,5. Em caso de faz no tempo livre, assiste a TV, ouve música. Isso é de 2008, obviamente a explosão do WhatsApp veio agora mais recente. Mas um dado aqui é muito atual. Apenas 2% dos jovens leram 8 livros em um ano, e 16,8% não abriram nenhum livro em 12 meses. Esse dado com certeza está igual ou pior com o WhatsApp. O WhatsApp deve estar piorando esse índice de 2008. É muito duro você falar que apenas 2% dos jovens leram 8 livros em um ano. É pouco demais. Nós tivemos hoje uma notícia. Tentaram ser de vanguarda, mas na verdade é discutível, né? Dá para um músico o Nobel de Literatura. Tudo bem, é um grande letrista, né? Bob Dylan, ou Bob Dylan, que alguns preferem chamar. Mas, pelo amor de Deus, nós temos grandes escritores no mundo. Isso é uma desconsideração da literatura, viu, gente? Isso me lembra, mais ou menos 15 anos atrás, com uma entrevista da Ivete Sangalo. Você gosta de ler, Ivete Sangalo? Gosta? Qual autor que você mais gosta de ler? Gosta de ler Gibi da Mônica. É duro, né? Quer dizer, para a juventude são maus exemplos. São maus exemplos para a juventude. Tem que ter livros. Hoje você dá aula na universidade, você custa mandar ler um autor mais encorpado. Não consegue muitas vezes, não estão habituados. É complicado. Nós precisamos trabalhar muito isso com os nossos filhos em casa, com a juventude nas instituições sociais que a gente frequenta, nas ONGs. Precisa ler, gente. Tão importante ler que, eu vi o filme. Livro, eu não conheço um filme que é melhor do que livro. Nenhum. Mesmo filmes maravilhosos, que gravam pro resto da vida, que a gente guarda, mas o livro ainda assim, se for baseado em livro, é melhor do que o filme. Porque o livro trabalha a imaginação, trabalha o mundo íntimo, trabalha a emoção de uma maneira mais direta. Cada um viaja de uma maneira. Acho que aquela campanha Quem Lê Viaja foi o melhor slogan até hoje que eu vi em campanha de leitura no Brasil. Quem lê viaja, realmente. Então, dificuldade de acesso ao interesse cultural também. Quase metade dos entrevistados nunca tinham ido ao cinema. Absurdo. Pode até ter melhorado um pouquinho de 2008 para cá, porque o cinema voltou a levar mais pessoas, né? Mas mesmo assim,
não deve ter mudado tanto. Né? Agora, 70% nunca tinha ido ao teatro. Isso não deve ter melhorado de jeito nenhum. Não deve ter melhorado. Responderam por falta de divulgação, melhores preços. O tempo livre hoje é dominado pela TV, pela internet e pelos smartphones hoje. Então não lê um livro, faz uma atividade mais cultural, porque está naquilo, né? Esses dias eu estava comentando com alguns colegas docentes da instituição, ficamos olhando no intervalo assim, nós olhamos os jovens espalhados pelo pátio ali do bloco da universidade, e falando, tá vendo? Nós vivemos uma geração de cabeça baixa. Todos, um ou outro conversando, a maioria cabeça baixa. Geração cabeça baixa. Então precisamos reagir a isso, moçada. Reage, moçada. Vamos usar com sabedoria, com inteligência. Cuidado, hein? Excesso nunca foi bom para nada, hein? E nada. Até beber água em excesso faz mal. Tudo que é excesso faz mal. Então, característica da juventude atual: positivo, energia. Então, ser jovem tem elevado estoque de força, habilidades, que pode promover um grande desenvolvimento através da experiência. Isso é um aspecto muito positivo da juventude hoje. Ousadia. Ser jovem possui questionamentos que podem quebrar paradigmas. Perguntam tudo, questionam tudo, isso é muito bom. Ah, meus pais reclamam. Não, tem que responder tudo. Esse negócio de faço o que eu mando, não faço o que eu faço, graças a Deus acabou com a juventude moderna. Muito paizão, muita mãezona preguiçosos, ficavam lá, não, tem que fazer. Se você acha que a coisa é boa, você tem que mostrar pelo exemplo que ela é boa. E se você não acredita na ideia, os filhos não vão acreditar também não. Ilusão. Então, é uma juventude questionadora em tudo, política, social, dentro de casa, na escola. O professor está dando aula, tem que perguntar, ótimo. Quanto mais perguntar, melhor, hein? Então, promover transformações no mercado competitivo. Hoje, por exemplo, as startups hoje estão a grande achada econômica. A juventude, a maioria de jovens, na área de, por exemplo, de edição de games. Jovens de 15, 16, 17 anos já trabalhando aí. Beleza, gente. É isso, ousadia. Tem que ter ousadia. Curiosidade. Ser jovem explorado o novo sem receios. E o mundo cada vez mais dependente de tecnologia, tornou-se comum ver jovens alcançando grande intimidade com novos equipamentos. E grande parte ensinando os pais, né? Como é que usa. O paizão, a mãezona está lá apanhando o negócio, o filho vai lá, mexe e resolve. Isso aí. Bom, mexer. Então, tudo que não é conhecimento é bom. Por exemplo, os estudos mostram que o uso do computador, depois da internet móvel, melhora a capacidade de percepção do ser humano. E hoje os aplicativos e aparelhos de touch, pelo toque, incentivam ainda mais a mente humana, sem exageros. Tudo é bom sem exageros nesse ponto. Cuidado. Agora, algumas coisas os jovens precisam estar preocupados no mundo moderno. Algumas coisas inspiram cuidados. Algumas coisas delimitam fragilidades e limitações do jovem. Escolhas. Então, para o jovem é natural ficar inseguro quando você fazer escolha. Por quê? Você foi estimulado a vencer, acertar, ser vitorioso. Mas em função, talvez, do que nós chamamos em relação à educação na família, de um momento de turbulência da educação no lar. Nós estamos vivendo hoje a educação no lar, um momento de turbulência. Pais e mães que vieram de uma geração lá dos anos 60 permissivos, é proibido proibir, tem que dar liberdade, mas não souberam trabalhar a liberdade com disciplina, não souberam que tem que falar sim, mas tem que falar não. Então nós vivemos uma fase hoje de turbulência na educação no lar. Pais despreparados, não estão sabendo como lidar com os filhos. E aí isso reflete às vezes em não preparar os filhos para derrotas, para perdas, para frustrações. Então o índice de suicídio de jovens aumentou 30% em 20 anos, infelizmente. Por causa disso, despreparo com as frustrações, os problemas. Então isso é um ponto que inspira cuidado, precisa trabalhar com a juventude. É natural, não se acerta sempre, temos limitações. Mesmo aquele que você vê lá que é sucesso, tem defeitos, tem problemas, passou por fases difíceis, todo mundo. Isso é igual a nós espíritas, todo mundo já passou a fase de obsessão. É aquele espírito que fala assim, eu nunca passei por fase de obsessão, que a fase é atual. É agora, está passando agora. Vou falar um negócio desse aqui, está passando agora uma fase de obsessão. Todos nós passamos fase de balançar, é natural. Tem que passar isso para os jovens, é natural. Né?
Então, como fazer escolha significa perder alguma coisa. Então, o jovem de hoje está evitando tomar muita decisão. Por isso tem jovens de 30 e tantos anos dentro de casa morando com os pais. Medo de assumir a vida. Ah não, tá muito difícil, né? Põe o nariz para fora de casa, pelo amor de Deus. O IBGE já apontou o número de idosos que estão sustentando famílias vem aumentando. Está aumentando. Então, coitado do idoso, parou de trabalhar. Oh, agora eu vou dar uma relaxada. Tá lá dentro de casa do filhão. O filhão que divorciou, a filhona que divorciou muitas vezes com o neto e por aí vai. Então, foco. Outro problema, foco. A quantidade de possibilidades de estímulos sedutores que o jovem encontra atualmente faz com que ele adote um comportamento superficial diante de todas as coisas. Então, nós temos jovens com problema de foco. Problema de foco. Valores. Os jovens gostam de saber seus resultados e gostam de compartilhar. A armadilha se instala quando a competitividade destrói os valores e entramos naquele famoso puxo que custar. Os meios justificam o sim. Então, ditado perigoso do materialismo, muitas vezes a juventude embarca nele. Então temos o desafio das drogas, está causando um problema sério hoje. A estatística fala que 6 em cada 10 jovens já usam drogas. Quando fala drogas aqui, bebida, cigarro, tá? Entram no elenco de drogas. Tá? Então, quer dizer, 6 em cada 10 jovens, só 40% estão isentos de vícios relacionados a drogas lícitas ou ilícitas, é pouco. Infelizmente a estatística moderna. Complicado isso, né? Temos os tóxicos da alma, né? Preguiça, indolência, pessimismo, falta de fé, vontade fraca, baixa resistência às provas. Então a doutrina espírita hoje está trabalhando muito isso com as pessoas dentro da casa espírita, nas atividades, nos estudos. Tem que trabalhar isso com a moçada, na evangelização da criança, na mocidade espírita, porque os tóxicos da alma são os que levam os outros. São os que levam os outros. Porque nós temos que sair disso aqui, ó. Muitas vezes é um ditado moderno, gozar a vida. Mas gozar a vida, como o materialismo fala, isso é bom ou é ruim? Isso é ruim. É expediente para loucura, diz os Espíritos. Gozar a vida desse jeito, vivendo tudo sem equilíbrio, é expediente para loucura. É abertura para o desacisamento, falta de juízo. É a licenciosidade que gera amargura e remorso. Vivência de angústias e o apressar da morte. O que é um dado preocupante. O número de jovens que estão hoje indo a consultórios psiquiatras aumentou. O número de jovens com 14, 15, 16 anos tomando remédio de tarja preta está muito alto, está subindo. Por que isso? Porque vive uma vida com tanta sofreguidão sem equilíbrio, chega um momento que, se não tiver sustentável numa fé para compreender o que é a vida, entra em parafuso. Chega com 22 anos e já viveu tudo de viver, né? As emoções, prazeres, sexo, droga, não sei o que, e fala assim, meu Deus, eu ainda tenho que viver mais 70 anos, quase 60 anos, meu Deus, aí entra em parafuso. Tem que ter equilíbrio, tem que passar para mostrar esse equilíbrio. Então o sexo sem rumo também é um grande problema do dia de hoje, né? Mecanismos de fuga, né? Milhões de criaturas atiram-se as paixões sexuais, procurando prazer imediato. Isso tudo é influência do materialismo na mente do jovem, na sociedade moderna. Então é cheio de possibilidades, aquilo que o Emmanuel falou ali atrás. Mas precisa de ter direção. Então o interesse principal do jovem hoje em relação à sexualidade não pode ser sexual. Tem que ser afetivo, emocional. O ato sexual é um acompanhamento do amor. Tem que pensar assim. Pode pensar que é por si mesmo, é uma sensação, é o prazer, pelo prazer. Não. Tem que entender que a sexualidade com a liberdade de hoje, que é uma conquista social, tem que vir como um complemento do amor. Então, almas que se estimam, têm fidelidade, sinceridade e respeito, usam o ato sexual como uma maneira de uma permuta de energia saudável naquele momento. Mas não pode ser como uma coisa de corpo só, sensualidade efêmera. Como se tivesse assim, eu estou com sede, vai lá e bebe. O jovem não pode fazer, olhar, né, o parceiro ou a parceira sexual como se fosse desenho animado. Lembra o desenho lá do Papaléguas, quem assistia, né? O Papaléguas olhava, o coiote olhava o Papaléguas, o que ele imaginava? Um frango assado numa bandeja. O Papaléguas assado. Nós podemos olhar o semelhante e ver um pedaço de carne ali. Oh, pedaço de carne, oh, né? Cheio de, pronta para
abraçado, isso não. O ser humano não é consumo. Sexo não é necessidade fisiológica, é energia da alma. Paulo já falava, 2000 anos atrás, em muitas de suas epístolas. O amor é santo, mas a paixão é venenosa. Lá atrás, tanto que Paulo escreveu para os jovens na época, dizendo o seguinte: é melhor casar-se que abrasar-se. Está lá nas epístolas de Paulo. Por quê? Porque ficavam muitos jovens querendo seguir o cristianismo nascente e achando o seguinte: não, você é casto e puro, voto de castidade. Daqui a pouco o jovem começava a entrar em neurose, porque não estava preparado para aquela abstinência. Então Paulo falava: não, meu filho, vai lá, uma namorada e casa. Vai ter família, você pode ser um seguidor do Cristo casado. Não é só solteiro que é cristão não, viu, meu filho? Paulo falava para os jovens, quando viu o jovem entrando em parafuso, porque não conseguia lidar com aquilo. Quando a alma está mais preparada, porque também é uma experiência provisória, que o casamento, a união sexual, é da lei divina, não é nada de exceção, é regra. Aí tudo bem. Então, está lá no prefácio do livro Vida e Sexo, serve para o jovem em toda situação: sexualidade, busca das conquistas materiais, dos prazeres, etc. O problema não é de abstinência, diz Emmanuel. O grande desafio para todos nós, e para o jovem em especial na humanidade, é a educação. Não é se abster. Ah, meu Deus, eu quero ser puro, vou parar de comprar, o consumismo faz mal, não vou comprar mais nada. Entrou no polo exagerado inverso. Ah, não, você volte de castidade. Entrou no polo exagerado inverso. Ah, não vou comer mais nada. Entrou no polo exagerado inverso. O problema não é a abstenção, é a educação. Essa é a palavra-chave para transformar o mundo, que os jovens têm que trabalhar desde agora. Educar-se para educar, pelo exemplo, pela sugestão, e por aí vai. Então a matéria serve ao espírito, diz isso, e não o espírito serve à matéria. Precisamos passar isso para a juventude. Todas essas conquistas não tem que ter vergonha nem constrangimento. Não, o mundo está muito avançado, né? Será que está certo? Não, é de Deus. Ciência de Deus, tecnologia de Deus. Ou se não fosse, alguém ia descobrir alguma coisa. É de Deus. Me recordo uma mensagem que o nosso companheiro Celso Almeida Afonso fotografou na década de 80, e de um jovem de Ribeirão Preto, que ele falava para a mãezinha dele assim: ó, minha mãe, estou aqui numa colônia espiritual, estou estudando, que daqui a não sei quantos anos eu vou reencarnar, vai demorar um pouco, eu estou me preparando, que eu vou trabalhar com pesquisa e eu vou ajudar a inventar um equipamento que parece um helicóptero, mas é para um voo individual. Helicóptero para uma pessoa só. Colocou na mensagem. Ah lá, as coisas vêm de lá para cá, gente. Não é daqui para lá não, é de lá para cá. Então tudo que nós estamos vendo aí, isso não é nada, viu? No, WhatsApp, né? O smartphone. Daqui a 10 anos é micharia. Hoje nós vivemos um salto tecnológico de 3 em 3 anos. Pode esperar daqui 2, 3 anos uma revolução nova. É isso aí, é natural. Já existe pesquisa de estudo de pôr o chip dentro da pele. Não vai precisar de aparelho de telefone. Você vai falar assim, ó, liga para alguém. Tem um chipzinho aqui, outro aqui. Você vai falar com as pessoas andando, correndo, dirigindo. Não vai ter problema ter que segurar aparelho, não. Tem coisa aí do lado da velha, né? Vamos achar que já viu tudo, não? Então, por isso, muita atenção com a forma pela qual nós acolhemos os jovens. No lar, os pais, na casa espírita, no caso de nós, trabalhadores espíritas, por exemplo. Como é que nós estamos acolhendo os jovens? De que jeito? Né? Ensinar os jovens a fugir do mundo? De jeito nenhum. Ensinar a compreender, amar a vida, conhecer, enfrentar o mundo, a conviver com respeito, sem precisar compartilhar a sombra alheia. Ó, meu filho, o mundo está aí. Pode descobrir, buscar, não tem nada de errado. Com equilíbrio, com educação. Não tem nada de vergonha. Então, gozar a vida, sim, mas com sabedoria. Aproveitar bem as horas, estudar, atividades artísticas, literárias, científicas, passeio, visita, boa música, por aí vai. Acesso às coisas. Tudo isso. No lar, diálogo, confiança, amizade. Os pais têm que trabalhar isso. Tem que superar essa fase de turbulência da educação no lar para trabalhar isso. Senão os nossos jovens vão estar saindo de casa com poucos equipamentos para enfrentar o mundo. Porque eles vão sair para enfrentar o mundo com equipamento que papai e mamãe vai dar. A mochila vai estar cheia dos apetrechos
que a família dê para ele. A hora que ele chegar lá fora, uma concorrência leal, um salve-se quem puder, se ele for uma alma educada, suficientemente cristianizada, não é santo não, preparado, ele vai saber, vai errar, vai cair, vai cair menos, vai errar menos, vai acertar mais. Então fraternidade, respeito, compreensão, vitória do amor para a evolução da família e do lar. Então o Chico fala, esperemos que o amor se propague no mundo com mais força que a violência, e a violência desaparecerá à maneira da treva quando a luz se sobrepõe. Então precisamos de trabalhar amor. Um dos slogans dos anos 60, né? Não faça amor, não faça guerra. Vale para hoje, só que não é só no sentido sexual, é no sentido principalmente emocional, afetivo. Façamos muito amor pelo semelhante, né? Trabalhemos muito isso, amor aos animais, amor à natureza, amor à terra, amor às pessoas, amor à família, amor ao próximo. Precisamos de amor, gente. Por mais amor vai acabar a guerra. Por enquanto, por que a guerra não acaba? Falta amor, velho. Como é que vai acabar? Guerra se não faltando amor aí de nós. A gente tem amor no carro, amor na casa, amor na parede. Ah, comprou uma televisão de 90 polegadas, aí alisa a televisão. Alguém está resfriado, vai espirrar. Espirrar pega a televisão não. A televisão vai pegar resfriado, né, coitado? É exagero do material. Lava o carro, né? Embaça o carro. Fica exagerando. Não, gente, é isso não. Então, profilaxia e o antídoto que nós temos hoje é do Evangelho, aquilo que Jesus ensinou. Tem muitos autores hoje, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que estão até escrevendo. Tem aquele autor americano famoso que escreveu Jesus, o maior psicólogo que existiu. Porque as lições do Cristo do Evangelho, ele está usando no consultório de psicologia dele para ajudar as pessoas. Pessoa com dificuldade de lidar com alguém, não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha que beleza. Então está ajudando o cliente dele a perdoar mais os outros, trabalhar aquilo. O consultório de psicologia, não tem nada com religião. Você vê. Então, o jovem, esquiva-te dos ambientes de ruídos excessivos e estridentes, de converter diálogos suaves em programas de loucura. Então, os espíritos recomendam ao jovem, esquiva-te disso. Agora, precisamos ajudar integrando o jovem, por exemplo, no espiritismo, aquele jovem de família espírita, por exemplo. Vamos ajudar ele a se integrar. Uma coisa interessante é que uma outra pesquisa feita na Universidade John Hopkins, com 7.948 alunos, pegou 48 universidades, perguntou sobre o que os jovens consideravam muito importante para eles naquele momento da pesquisa. Isso é um dado animador. 16% responderam ganhar muito dinheiro. Olha que beleza, 78% afirmaram encontrar um propósito e sentido para a minha vida. Isso é alentador, gente. Juventude não está perdida, não. Quem fala isso porque é amargo, é azedo, está chupando limão demais. Vamos comer um docinho de leite aí para ver se adoça um pouquinho. Está muito pessimista. Não está perdida a juventude, não, gente. Evangelho é luz, espiritismo é alegria. Quem fala isso é um chavão pessimista. Precisamos renovar a esperança, a fé. Não tem motivo para não ter fé. Então o jovem deve ser estimulado para se compreender enquanto espírito imortal, precisando voltar às suas energias para a aquisição da luz espiritual e perene. Então trabalhar com a juventude no sentido, ó meu filho, o mundo material está aí te esperando para as lutas, mas não se esqueça que você é um espírito imortal. A vida vai passar rápido, meu filho. Pergunta para o vovô lá de 90 anos se demorou para chegar aos 90. Ele vai falar, não meu filho, eu nem vi. Passa rápido. Então, meu filho, trabalha para aproveitar o que nesse rápido você pode, mas não coloca todas as suas energias nisso, porque você só vai levar aquilo que você colocar no espírito. Aí você vai levar para onde você for, depois de desencarnar. Não adianta fazer caixinha de gaveta, não. Não dá para levar. Ah, meu Deus, vou fazer caixinha de gaveta para levar minha televisão, meu iPod, meu iPad. Não adianta não, gente. O ladrão vai cavar e vai levar tudo embora depois. Vai esperar só acabar o enterro. Então, Allan Kardec nos diz, o homem não se preocupará com a vida futura, senão quando nela haver um objetivo limpo, claramente definido. Então ninguém preocupa com o futuro se não vê um horizonte realmente claro. Uma situação lógica respondendo a todas as suas aspirações.
resolvendo todas as suas dificuldades do presente, e nela não encontre nada que a razão não possa admitir. Então esse é o material que a doutrina espírita tem para oferecer para os jovens. O futuro, a visão de que são almas, o mundo inteiro para conquistar pela frente. Então o jovem não despenderá energias e tempo no ideal espírita, se não encontrar eco na conduta e exemplo dos mais maduros na estrada das realizações do bem. Então tem pai que às vezes reclamar pra gente: ah, meu filho quer ir no centro, na mocidade. Aí você olha para mim: rapaz, eu também não te vejo lá, ué. Como é que você quer que ele acredite numa ideia se você não acredita? Ele não vai acreditar, não adianta, gente. Isso aí o marketing descobriu isso há muitas décadas. Ninguém acredita. Por que que foi fazer uma propaganda, né, lá do Roberto Carlos, que não deu certo lá, do frigorífico? Por que não deu certo? Foi a campanha mais rápida da história. Entrou no ar, pagaram um cachê milionário. Por quê? Porque todo mundo sabe que o cara não come carne. Maior mancada do publicitário, deve ter perdido a conta, né? Deve ter ido para outra empresa de publicidade. Você está vendo? Mancada. Ninguém acredita em alguém que divulga uma ideia se esse alguém demonstra claramente que não acredita nela. Não adianta. Mesma coisa os pais espíritas. Tem preguiça, não tem tempo para participar de uma atividade fraterna, de uma atividade de assistência social, de ir no estudo pelo menos uma vez por semana no centro, e quer que o menino vai? Não dá, né, gente? Aí tá difícil. Então precisamos uns dos outros, né? Tem que falar para o jovem o seguinte: precisamos dele no centro espírita, não é porque nós estamos fazendo favor, não, porque nós precisamos dele. É ele que vai tocar o bonde daqui a pouco, é ele que vai levar a coisa. Hoje as grandes campanhas, por exemplo, de divulgação espírita são feitas por jovens. Feiras do livro espírita, campanhas divulgacionais. Você vê, você vai na internet hoje, uma das formas de divulgação moderna mais interessante, sketches lá no YouTube. A moçada está montando aí com temas espíritas, linguagem moderna, uma coisa rápida, está viralizando aí na internet. Por quê? A moçada, alegria, diversão. Nós precisamos da moçada, viu, moçada? Não é só porque é favor enjoado, né? Tem que mandar ir no centro. Não, porque nós precisamos também de vocês. Vocês precisam de todos, né? Dos mais maduros, dos mais maduros. E o Emmanuel fala: o moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido da experiência não desamparar o trabalho. Nada de novo conseguirá exigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. Então um precisa do outro. Mais maduro do mais jovem do maduro. Precisamos integrar isso, gente. Divaldo fala o seguinte: aqueles dirigentes espíritas que não valorizam o trabalho de juventude, perguntaram a Divaldo Franco, e ele respondeu: são pessoas que ainda não despertaram o sentido profundo do comportamento doutrinário, que se acreditam insubstituíveis e que à frente de qualquer organização tornam-se donos da entidade. Temem a competição porque não tem valor de segurança. Recebem que as novas gerações lhe arrebatem o cetro que transitoriamente está nas suas mãos. Mas é lógico que vão arrebatar o cetro. É lógico. Não está querendo achar que vai ficar aí. Tem trabalho de cá e de lá. Vai trocando. Vai trocando. Tem gente que não consegue, né? Não alimenta. Às vezes larga o osso. Está lá morrendo. Aquela morosidade, aquela dificuldade. A reunião está quase acabando porque não tem uma linguagem moderna. Não desconfia. Né? Tem que ligar o desconfiou. É normal para chegar um jovem, fica com ciúme, chega um jovem lá novo, 19, 20 anos, aí começa a falar bem na reunião pública, em vez de incentivar os mais velhos, olha assim, metido. Igual o Romário. Então agora que você está na janelinha, né? Igual o Romário. Não, gente, deixa, ué. Ajuda. Ele vai escorregar, ele vai ajudando. É uma ciumeira, né? Miserável. Ô, bicho danado, hein, velho? Então fizeram uma pesquisa lá na Federação do Espírito Santo com os jovens. Motivos que levam o jovem a frequentar a casa espírita. Maioria esmagadora porque gosta. Também. Se não gostar, não vai lá. Se você tirar dos 76, só 7% que os pais frequentam. Quer dizer, não gostam, estão indo lá porque o pai é mãezona. Tudo bem que na evangelização tem que fazer mesmo. Dar uma empurrada até onde der. Mas vai lá que eles passam aí porque gostam. Não é porque também não gosta, então não vou falar para mim não. É bom ir. Até determinada fase da vida é bom ir. Porque você fala também que não vai mais tomar banho, você vai falar assim: tá bom, meu filho. Ah, não vou mais na escola. Tá bom, meu filho. Ah, vou pôr fogo no cachorro. Tá bom, meu filho. Isso nós não falamos. Por que o pai não ir no centro espírita? Tá
bom, meu filho. Não dá, né? Está faltando convicção. Então, a juventude em ação, jovem espírita, ó, de tudo, autoconhecimento, doutrina espírita, habilidades, competências, motivação, orientação e exemplo experienciado. Então, o jovem do movimento espírita na casa espírita é a contribuição. Pedagogia de Jesus, a proposta educativa para o jovem, vamos passar isso aqui. A ação que tem que ter, desenvolver um programa que integre o jovem, as casas espíritas, o movimento espírita, sem dúvida. E o jovem respondendo, atividades que participa, 46% de evangelização, gosta de trabalhar mesmo com crianças, 22% palestras públicas e 9% promoção social, as 3 áreas que eles mais gostam de atuar. Tem trabalho para o jovem na casa espírita, tem muito trabalho. Então o jovem trabalhador, com a palavra, perguntando para ele, o que você gosta de frequentar? Acredito ser uma forma de melhorar cada vez mais como pessoa e auxiliar outros a compreender os ensinamentos. Um jovem de 13 anos falando. Um bom trabalho para a minha evolução. Um jovem de 14 anos respondeu assim. É mais um meio de poder colocar em prática que aprendemos sobre a doutrina e que outras pessoas também aprendem. Um jovem de 19 anos, tá vendo? Se der um trabalho, motivação, integração, gosta. Ótima oportunidade de trabalho, adquirir verdadeiros conhecimentos, dedicar o trabalho de comunicante, entre outras vantagens, trabalhando bem. O jovem respondendo. Por aí vai. Tem outros que eu vou passar rápido. Significa preenchimento pessoal e espiritual, funcionamento do bem, olha que beleza. É mais uma oportunidade de poder pôr em prática a caridade, contribuir com o fortalecimento da doutrina e auxiliar os irmãos que recorrem. 19, 15, 19, olha que beleza. Jovem. Representa a oportunidade bendita de alistar nas fileiras dos trabalhadores do bem, contribuindo para a minha reforma íntima e regeneração do mundo. Olha, 22 anos. Sinto feliz de saber que esse tipo de estímulo aos jovens mais novos, tá vendo? 23 anos. Então tá aí, gente. O jovem está com tudo na mão aí. Agora é lógico, o jovem cristão no mundo precisa ter uma diferença. Ele precisa ter uma diferençazinha. Acabando. Então, o jovem hoje no mundo tem que ter um carimbinho de jovem cristão. É um jovem do mundo, gostando das coisas do mundo, mas como se tivesse lá uma marca nele, assim, ó, uma tatuagem. Sou cristão. Então seria o quê? Como diz Humberto de Campos, ele pode ser cristão, desde que eu evite os lugares muito perniciosos e nos outros ele vá como cristão. Então ele tem que usar de espiritismo na festa, no clube, na escola, no esporte, na música, na letra, na amizade, no sexo, na relação afetiva, no show, na internet, na profissão, nos projetos futuros, no grupo espírita, no sentimento, na razão, não. Vai desfrutar de todas essas coisas que vão mudar, mas sendo um jovem cristianizado, um jovem espírita deles todos. Então vamos ter paciência com esses moços, gente. Abracemos os jovens, porque renovar é a lei da vida. Então, o jovem espírito, para a gente encerrar, o Cristo nos chama, o espiritismo precisa de sua energia, ideal, disposição, entusiasmo, para cumprir o seu papel de consolar, confortar e esclarecer. Ofereça sua força de trabalho e amor. A humanidade urge aprender sobre a estrada luminosa da paz e do amor. E lembrando, é um poema do Casimiro Cunha, que tem essa quadra muito importante aos jovens. Não se esqueça, diz o Casimiro Cunha, mocidade e espiritismo. Ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Então que o jovem coloque isso no coração. O apelo da espiritualidade para o jovem. O Cristo está clamando por nós. Por nós, não é por ele não, porque Jesus já está muito acima. Mas precisando de nós. Então o que querem ser, afinal de contas, os jovens? Como todos nós, são somente ser felizes e ser amados. Não tem nada de... O jeito de chegar nisso vai ter seus percalços, né, como normalmente. Você acha que está afastando? É dentro daquilo que nós colocamos. A falta do espaço, né, a falta de um ambiente propício. Né, algumas mocidades que a gente viaja pelo Brasil e conhece, que tem muitos jovens, são mais dinamizadas. Outras ficam naquele modelinho arcaico. Se na escola, na universidade, eles são obrigados a ir, né, que precisam do diploma, da formação, não está fácil, né, usando uma pedagogia, uma didática arcaica, imagine no grupo espírita. Tem que dinamizar. Não é também substituir estudo só por música e teatro, mas intercalar, juntar, movimentar. Tem um companheiro, uma mocidade espírita, que o jovem estava bem devagar, o que ele fez? Moçada, vamos estudar aqui no sábado, domingo, marcava uma quadra e todo domingo ia jogar bola com os meninos. Aí a mocidade começou a vir a gente, encher mais.
Porque, tem o racha espírita. Tá vendo? Achar uma maneira. Aí eles vão tomar sorvete. É isso aí, tem que achar uma didática melhor. Não é fácil, está sendo um desafio para nós também melhorar a didática. Mas nós temos que achar um jeito. Né? Tem que achar um jeito. Então, encerrar com a frase de Jesus, que de qualquer maneira não tem que haver conflito. Né? Vamos encerrar com essa frase, está lá no livro Boa Nova, quando Simão Zelote houve um problema entre os jovens e os mais velhos, e Jesus mostra que há lugar para todos no trabalho do bem. E ele encerra com essa frase fantástica. Em verdade, Simão, ser moço ou ovelha no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Agradeço a paciência, a tolerância de todos, que Jesus possa nos inspirar aí. E anima, moçada, anima, hein? O movimento espírita precisa de você. Obrigado.